Olá, boa noite, você que nos acompanha. Vamos fazer agora um momento bem emocionante, homenageando quem construiu a história junto ao evento e hoje merece esse reconhecimento. Gostaria então, para conduzir essa sessão de homenagens, a professora Simone Meucci. Seja bem-vinda, professora Simone. Boa noite. Obrigada, boa noite, Jonathan. Eu desejo também boas-vindas à audiência que está conosco todos esses dias, em particular agora, compartilhando desse momento tão bonito. Em quase todas as edições do ENESEB, a Sociedade Brasileira de Sociologia homenageia profissionais que atuaram em favor da pesquisa e do ensino da sociologia na educação básica. E é uma grande alegria, uma honra para mim, em nome da Sociedade Brasileira de Sociologia, comunicar o homenageado do 7º ENESEB. Trata-se do professor doutor Mário Bispo dos Santos. Pela primeira vez no ENESEB, homenageamos um homem negro e professor de educação básica há 30 anos, que ministra suas aulas de sociologia nas escolas públicas do Distrito Federal. Sua trajetória, tão digna e tão leal ao ensino público, toda feita no Planalto Central, mais precisamente entre Brasília e Ceilândia, mostra que no coração do Brasil há muito mais do que sociopatia orgulhosamente cultivada e ostentada. Mário é, na verdade, o contrário disso. É empatia pura e realiza sua vida a despeito da barbárie, contra a barbárie. Através da homenagem ao Mário, a Sociedade Brasileira de Sociologia homenageia também todos os professores e professoras que, em tempos difíceis, transmitem, através do ensino da sociologia, força, delicadeza e esperança para seus estudantes. Passo, então, a palavra aos colegas que prepararam textos em homenagem ao Mário. As professoras da UNB, Aide Caruso e Fernanda Sobral, a professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, Shilei Dalto Rodrigues, e, por fim, o professor Erlando Rezes, também da UNB. Agora a palavra é com vocês. Por favor, Aide, fique à vontade. Nossa, eu já estou com lágrima nos olhos, então eu vou me ater ao texto que eu elaborei para que eu não me perca nas palavras. Conheci Mário em 2013, um encontro entre uma professora, que naquele momento estava responsável pela disciplina de prática de ensino em ciências sociais, e um doutorando, interessado em fazer seu estágio docente. Eu não o conhecia pessoalmente, exceto pela leitura de seus textos. Quando Mário se apresenta e manifesta interesse em estagiar na disciplina por mim ministrada, foi um misto de surpresa e alegria. Logo pensei e brinquei, eu que deveria fazer estágio com ele. Assim, começa uma parceria de afeto, aprendizados mútuos e um projeto comum em prol da valorização da formação de licenciandos e licenciandas das ciências sociais e, sobretudo, da valorização da educação básica brasileira. Aprendi com Mário a generosidade do compartilhar. Com ele, cresci como professora, que escolheu também dedicar-se à sociologia do ensino de sociologia. E tendo em vista que eu já tinha, inclusive, uma carreira consolidada em outra temática. Mas Mário me apresentou o campo, com seus atores e seus temas de investigação. Foi assim que o nosso encontro resultou numa agenda de trabalho intensa, de construção de eventos, de aulas ministradas, de rodas de conversa, de publicação de livro, de elaboração de capítulos juntos. Nosso projeto, do coração, foi criar o primeiro laboratório de ensino de sociologia na Universidade de Brasília. E, junto com os pibidianos e pibidianas, resolvemos homenagear a socióloga e ativista Lélia Gonzalez. Nessa homenagem, que muito oportunamente o ENESEB faz ao Mário, eu quero destacar que essa figura ímpar consegue extrair o melhor de nós. Com seu jeito calmo, sereno, com as perguntas certas e com a paciência de nos ensinar, ele tem influenciado uma geração de colegas e estudantes que enxergam nesse mestre e grande sociólogo um exemplo a seguir.
Mário, meu muito obrigada. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui numa sessão de homenagem a Mário, que foi meu orientando de doutorado, junto com colegas meus, que são Carlos e Aide, e também com outros orientandos que eu tive nessa batalha sobre a sociologia no ensino médio, que são os professores Orlando e a professora Shirley. Mário Bispo dos Santos é um dos cientistas sociais que consegue reunir paixão pelo seu objeto de estudo e racionalidade no processo de conhecimento, resultando, assim, numa ação pública muito eficiente na defesa da sociologia no ensino médio, que, por sua vez, essa defesa é baseada em conhecimento orientado pela metodologia científica sobre os conflitos e as dificuldades para a sua implantação. E, como bom sociólogo que é, não deixa de analisar o contexto social no qual esses debates são travados. Exemplo disso foi a sua tese de doutorado sobre o PIBID na área de ciências sociais, que tive o prazer de orientar, e depois os inúmeros trabalhos elaborados depois da tese e amplamente divulgados. Na sua tese, que eu posso falar melhor, porque eu conheço mais, Mário mostra que, no contexto de abertura política, houve várias mobilizações para que a sociologia fosse incluída nos currículos do antigo segundo grau. Porém, somente em 2008, a lei a torna disciplina obrigatória no ensino médio. Esse novo status legal contribuiu para que seu ensino passasse a ser considerado pela política educacional do governo federal em diversos programas, dentre os quais o PIBID. Esse programa visa instituir um ambiente de formação docente que reflete uma concepção na qual a produção e o ensino da ciência se desenvolveriam em um contexto interdisciplinar de aplicação do conhecimento e da busca da inovação pedagógica. Daí o objetivo da tese ter sido de analisar as representações sociais dos atores envolvidos com o PIBID. Dessa forma, foram consideradas as representações sociais dos bolsistas licenciandos em ciências sociais sobre a sociologia, suas potencialidades e seu papel no ensino médio, diante das demandas do programa. Tendo em vista esse objetivo, ele desenvolveu uma pesquisa baseada em DOIS e na análise tridimensional. Também, ao final, a tese constatou que os bolsistas tendem a conceber a sociologia como instrumento de uma formação de uma cidadania sociologizada. Isso eu acho que é um conceito muito importante. Também identificou alguns elementos concernentes a um modelo misto de formação de professores, que se caracteriza pela diversidade de saberes mobilizados, disciplinares, pedagógicos, experienciais, de atores, professores do ensino superior e ensino médio e de instituições, universidades e escolas. Trabalhou com a bibliografia muito atual, essa é outra questão que eu considero importante. Ou seja, Mário tratou de um tema da maior relevância para a atuação política de vários atores, cabendo registrar que essa discussão se torna crucial no momento atual. Por acaso, essa semana eu participei de uma audiência pública sobre a CAPES e sobre o PIBID,
onde justamente eu citei a importância do PIBID para as licenciaturas. Então, a tese do Mário tem a maior importância, ou seja, diante da fragilidade cada vez maior das ações para o ensino básico na CAPES e do próprio PIBID. Ao lado disso, ele também produziu um conhecimento importante para o avanço da própria sociologia, criando conceitos como de cidadania sociologizada, de modo misto de formação, tendo seguido cuidadosamente uma metodologia reconhecida e dialogado, como eu disse, com uma bibliografia pertinente. Trata-se, no caso de Mário, do que a gente fala a partir do Giddens de uma sociologia reflexiva. Não há nada que dê mais satisfação a um acadêmico do que ver uma boa aplicação de algumas das suas ideias. É o que sinto quando Mário se refere, nos seus vários escritos, às condições cognitivas e socioinstitucionais ou ao modo misto de produção de conhecimento. Obrigada, Mário, e parabéns mais uma vez. E aí, vamos? Já estamos? Ok, então agora a gente fez um cordelzinho aí a 6 mãos, né? Irlando, eu e a Clara Rosa, né? Que colocou em forma de cordel. Então a gente vai ler aqui. A gente escreveu a carta e ela deu esse tom artístico. A gente vai tentar fazer na grandeza que deveria ser, né? Esse cordel que leio é para um grande professor da Secretaria de Educação. Ele ensina com alegria e amor. A disciplina de Sociologia, um grande inspirador. Ele se chama Mário Bispo, um mestre querido. Sempre faz muitos convites. É mais que um amigo, um grande irmão. Organizamos eventos contigo. Ele gosta muito de compromisso, sempre atento e empolgado, a vibração dele nos estimula. Fico muito emocionada. Ele é sempre responsável, com o outro preocupado. No currículo de Sociologia, se fez laços de amizade. Logo nas primeiras linhas, sempre com solidariedade, inspirado no estudo e luta, disciplina de obrigatoriedade. Nosso intento era o mesmo, com esmero e dedicação, fazer abaixo-assinado Câmara dos Deputados Ação. Tantas lutas e trincheiras pela Sociologia União. Depois veio, na UNB, uma boa imersão. Foi muito importante, marcou nossa história. Ciclo de visibilidade da filosofia e sociologia no vestibular da UNB demarcou meta do dia, mais um campo de atuação para a nossa cidadania. Atualidade da sociologia, atividade de extensão, nossa parceria fortaleceu, enriqueceu nossa missão. Depois, no grupo do PAIS, dos objetos de avaliação, fizemos muitos encontros na lida da reelaboração, orientação curriculares nacionais, mais uma nossa discussão. Reuniões no MEC, para mais união, para o retorno de disciplinas, grande decisão, sociologia e filosofia, no ensino médio, solução. Elaboração do curso de especialização em Sociologia, da CAPES na pós-graduação. Projeto de grande serventia, produção de livro no ensino médio, reunião dos nossos trabalhos, momento de alegria. Momento no PNLD, de grande parceria, escolher livro didático, com grande maestria.
Enxerga as pessoas. Mário, excelente articulador. Respeita a voz de cada um, grande mestre e professor. Sua paixão pelo conhecimento lhe tornou um sábio pensador. Sempre disposto a aprender. Estimula outros na mesma jornada. Trocar ideias e busca do saber. Nos ajudou no mestrado e na busca do querer. Sua humildade nos encanta, nos ajuda a crescer. Incrementa os espaços sociais, dinamiza as relações. Perguntas bem pensadas, coloca nas discussões. Seu tom tranquilo e bem-humorado provoca admirações. Mesmo provocador, traz aos grupos harmonia, observações inusitadas, valoriza a empatia, perspectivas inovadoras, rupturas com sintonia. Falar, pensar e estar perto dele nos traz alegria. A sua mera lembrança nos motiva na docência, para a jornada acadêmica e pela valorização da ciência. Mário em Brasília, na sociologia e educação, abre horizontes percepções, grande parceiro de profissão, relações e ações significativas, celebramos gratidão. Encerro esse cordel agradecendo nossa amizade. Somos gratos e felizardos em termos a oportunidade de falar de você, admiração de verdade. Sheila, Irlanda e Clara Rosa. Parabéns, Mário! E desculpa o nervosismo. Fique à vontade. O seu... Antes de tudo, meus agradecimentos, né, a todos presentes, aos participantes deste 7º ENESEB. Eu resolvi escrever um pequeno texto, no máximo 2 páginas, para não me perder, porque eu também estou muito emocionado. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a comissão organizadora do 7º ENESEB, representada pela professora Sueli Mendonça, Simone Milti e Leonor Paiano. E, antes de tudo, eu gostaria de falar dos meus sentimentos diante dessa homenagem. De um lado, eu confesso que fiquei muito surpreso com o convite, pois acredito que muitas outras companheiras de lutas pelo ensino de sociologia seriam merecedoras dessa honraria, inclusive as próprias professoras que me convidaram, em nome da comissão. Do outro lado, junto com a surpresa, eu também fui invadido por um sentimento de muita gratidão, pois essa homenagem acontece no ano em que justamente eu termino minha jornada como professor do ensino médio. Eu me aposento, né, ao final deste ano na Secretaria de Educação. O convite também suscitou diversas memórias. Lembro que certa vez, ainda durante o doutorado, eu assisti uma palestra da minha orientadora, queridíssima professora Fernanda Sobral, que muito me honrou estando presente nessa homenagem. Essa palestra de Fernanda Sobral me fez refletir sobre as diferenças entre professores do ensino superior e do ensino médio no tocante ao processo de produção do conhecimento. A Fernanda, ela foi convidada para fazer uma palestra para marcar o início do semestre letivo. Na verdade, tratava-se de um ritual acadêmico, no qual um docente aposentado do Departamento de Sociologia da UNB é homenageado, e no qual a apresentação tem um caráter mais de um memorial. Naquele memorial, Fernanda Sobral nos contou como construiu sua carreira e como desenvolveu os diversos conceitos da área da sociologia e da ciência, conceitos reconhecidos no campo e que foram pilares da minha pesquisa de doutorado. Tais conceitos me ajudariam a analisar as condições socioinstitucionais e cognitivas a partir das quais surgiu o Programa de Formação de Professores, como o PIBID, que era meu objeto de estudo. Inclusive, ainda hoje utilizo tais conceitos, como, por exemplo, em 2 trabalhos aqui apresentados neste ENESEB, em parceria com 2 companheiros de tantas outras jornadas. Um artigo com a professora Aide Caruso, acerca da história do 5º ENESEB, realizado na UNB em 2017, e outro com o professor Erlando Rezes,
relativo à história da inserção da sociologia no vestibular da UNB, sendo que este artigo na realidade, uma síntese de uma construção coletiva, da qual a minha companheira de outras jornadas também participou, professora Shirley. Ressalto que, ao longo dos meus 30 anos de magistério, salvo uma falha na memória, eu nunca presenciei uma homenagem prestada a um colega de profissão que fosse similar àquela prestada à professora Fernanda Sobral, em reconhecimento ao saber que o docente produziu e acumulou durante sua carreira de magistério na educação básica. Eu nunca vi, infelizmente. Durante esse tempo, eu vi colegas de escola desenvolvendo trabalhos maravilhosos, como soluções didáticas inovadoras, proposições curriculares, métodos de avaliação, etc. Todavia, muitas vezes, o final da carreira desses profissionais também significou o fim desses projetos e o total esquecimento daquelas soluções, proposições e métodos. E assim, aquele conhecimento experiencial ficaria relegado ao ostracismo pedagógico. Usando a conceituação da professora Fernanda, eu diria que a diferença talvez esteja relacionada justamente às distinções entre as condições socioinstitucionais e cognitivas do trabalho docente em nível superior e nível médio. Eis, então, um tema muito interessante para próximas pesquisas e artigos. Dessa forma, com essa homenagem, neste meu fim de carreira, digamos assim, eu me sinto contemplado, pois penso que ela reconhece, de um lado, um conhecimento produzido dentro de uma trajetória acadêmica, na qual eu me julgo um sujeito de sorte, como diria o compositor cearense Belchior, pois eu estava no lugar certo, com as pessoas certas. Assim, eu lembro bem que lá no início do meu mestrado, no ano 2000, meu querido orientador que estava aqui presente, Carlos Benedito Martins, me apresentou algumas dissertações, como a da Simone Meuti, e me disse: leia esses trabalhos, e então verás que o ensino de sociologia acerca do qual deseja pesquisar tem uma história que vale a pena investigar. Mas como pesquisar aquela história? Em quais fontes? Na realidade, eu tive sorte, mais uma vez, pois uma fonte estava bem próxima, a Biblioteca do Congresso Nacional. Lá fui pesquisar. Encontrei os documentos oficiais originais, os decretos, as leis do início da República. Me deparei, de fato, com a história secular de idas e vindas da sociologia na educação básica. Uma história esquecida, uma história praticamente ignorada na historiografia das ciências sociais no Brasil. Daquela pesquisa inicial, resultou um primeiro artigo que foi publicado no site do Sindicato dos Sociólogos de São Paulo e que me propiciou os primeiros convites para debates e participação em grupos de discussão, nos quais eu conheci diversas figuras que já estavam à frente da luta pela obrigatoriedade do ensino de sociologia. De um lado, esse reconhecimento, então, é direcionado à minha pessoa, sei disso. Porém, na realidade, é sobretudo uma homenagem aos professores da educação básica, um reconhecimento da importância dos saberes que eles produzem. A comissão organizadora do 7º ENESEB, com essa homenagem, estimula tantos outros docentes da escola básica a continuarem pesquisando, sistematizando e produzindo artigos e compartilhando seus conhecimentos. Por fim, eu gostaria de ressaltar que, nos últimos tempos, eu tenho justamente me dedicado a escrever e sistematizar os conhecimentos experienciais que desenvolvi ao longo da minha carreira. Dentre eles, a ideia que a pesquisa seja o princípio educativo central do ensino de sociologia. Bernard Lahire, pensador francês, nos mostra que a sociologia deveria contribuir fundamentalmente para que o estudante aprenda a objetivar a realidade social, seja por meio das histórias de vida, etnografias e a própria estatística. Nesse sentido, em 2018, ano das eleições gerais, trabalhei com pesquisa eleitoral na escola. Recentemente, no contexto do ensino remoto, trabalhei com o que chamei de autodiagnóstico sociológico, no qual os estudantes constroem um perfil demográfico da sua escola. E no próximo semestre, eu último, antes da aposentadoria, pretendo trabalhar com pesquisas sobre origens étnico-raciais dos educandos, tema que muito me é caro. No próximo ano, estarei aposentado, mas essa homenagem me diz que não poderei jamais me esquecer da sociologia e do seu ensino. Então, continuarei fazendo duas coisas que amo: pesquisando sobre a educação de adultos, jovens e adolescentes, e também, em conjunto com minha esposa, querida Fabrícia, estaremos cuidando da formação de nossa querida filha Clarice. Então, a Simone, Sueli, a Leonor e todos da comissão organizadora do 5º ENESEB, muitíssimo obrigado por esse momento singular na minha
vida. Boa noite. Obrigado ao professor Carlos, a Fernanda, a Shirley, Erlando, a Aide, pela participação e pelas homenagens. Boa noite. Muito obrigado a todos que participaram aqui, né, nessas palavras proferidas, né, nesse encerramento que nós estamos chegando. A gente agradece demais a cada um de vocês. E muito obrigado, professor, por ter encerrado, né, com essa belíssima apresentação, né, onde trouxe aí essa memória gratificante. Muito obrigado, tenha uma excelente noite. Eu que agradeço. Obrigado.